E o técnico Tite deve fazer uma mudança inesperada dentro da escalação do Flamengo para a estreia do mais querido do Brasil na Copa Libertadores da América, que acontece hoje no estádio El Campín, na Colômbia, contra a equipe do Milionários. Fabrício Bruno vem de um desgaste muito grande por conta da data FIFA e também o jogo da final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, mas Léo Ortiz não será o escolhido. Davi Luiz é quem ganhará a posição na zaga da equipe do Flamengo. Outras duas mudanças também podem acontecer na escalação do Mengão e o Tite está definindo em relação a isso. Mas na zaga já é certo, Léo Ortiz não fará a sua estreia no 11 inicial do Flamengo. Ele pode até fazer a estreia entrando num possível segundo tempo, mas o jogador que formará a dupla de zaga junto ao Léo Pereira é exatamente o camisa 23, Davi Luiz. O Davi, inclusive, dentro dessa temporada de 2024, ele já teve algumas oportunidades de jogar ao lado do Léo Pereira. Davi Luiz, ele entrou em campo contra o Sampaio Corrêa sendo titular, ao lado do camisa 4, depois teve também aquele jogo contra a equipe do Volta Redonda, quando o Flamengo venceu por 3-0, naquela ocasião ele foi titular ao lado do Fabrício Bruno. Jogou em mais duas ocasiões, primeiro contra o Boa Vista, quando ele entrou em campo ao lado do Léo Pereira, e depois contra a equipe do Madureira. Naquele jogo, que marcou o título da Taça Guanabara para a equipe do Flamengo, o Fabrício Bruno acabou tendo um problema no primeiro tempo, teve que ser substituído, e o Davi Luiz entrou em campo na segunda etapa e também jogou ao lado do camisa 4, o Léo. Aí a gente olha para essa formação do Flamengo e algo fica muito claro. O Tite, ele não quer nesse momento arriscar. Pelo menos é a impressão que eu tenho. O Tite, ele vai para o caminho certo, visando um Davi Luiz que já vem jogando por mais tempo ao lado do Léo Pereira. A nível de qualidade, Léo Pereira, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Davi Luiz, se você não tem os seus dois titulares, que são Léo Pereira e Fabrício Bruno, todo mundo pensava que o Léo Ortiz ganharia a posição. Mas a estreia do zagueiro que veio do Red Bull Bragantino, pelo menos no time titular, não será nessa estreia na Copa Libertadores da América, já que o Davi Luiz foi o escolhido. E eu quero te ouvir, torcedor. Você concorda com a escalação de Davi Luiz na vaga do Fabrício Bruno e o Léo Ortiz ficando no banco de reservas? Provavelmente teremos uma equipe do Flamengo entrando em campo na linha de zaga com o Davi Luiz e também o Léo Pereira. E outras duas mudanças podem acontecer dentro desse 11 inicial do Flamengo. Como a gente já informou ontem, o Nico de la Cruz, ele também vem desgastado por conta da data FIFA e o primeiro tempo, mais parte do segundo tempo no primeiro jogo da final do Campeonato Estadual, e também pode ser um a deixar o time titular, mas esse tem chances de entrar em campo no 11 inicial. E caso o De La Cruz não tenha essa condição, o Igor Jesus é quem será o titular da equipe do Flamengo, formando a dupla de volantes ao lado do Eric Pulgar. E na frente, Bruno Henrique pode ser titular da equipe do Flamengo no jogo de hoje. A gente sabe que o BH27 é um ídolo da nação rubro-negra, é um jogador que o torcedor gosta muito, renovou seu contrato no fim da temporada passada e vem para conquistar mais uma Copa Libertadores com o Flamengo. Ele pode ser titular hoje na vaga do Luiz Araújo. No treino de ontem, que aconteceu exatamente no CT da seleção colombiana, o Tite fez esse experimento de colocar a equipe do Flamengo com o Igor Jesus no centro e com o Bruno Henrique como ponteiro ao lado do Pedro e também do Everton Cebolinha no comando ofensivo. Vamos ficar no aguardo de qual será a escalação do Flamengo, mas a chance disso acontecer é muito grande. Então, para passar essa provável escalação do Mengão para o jogo de hoje, é a estreia na Copa Libertadores da América. Rossi, o goleiro, a linha de zaga com Varela, Davi Luiz, ao lado dele, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O meio, Eric Pulgar. E aí a dúvida, ou De La Cruz ou então Igor Jesus, depois Jorjanda e Arrascaeta. Na frente, outra dúvida, ou entra o Luiz Araújo ou entra o Bruno Henrique. Na esquerda,
Everton Cebolinha e no comando ofensivo, Pedro. E o Pedro, artilheiro do Flamengo na temporada, teve notícias que afirmam que o West Ham está interessado na contratação do atacante do rubro-negro carioca. Mas aqui eu explico para você, torcedor. O que acontece nesse momento é que o Lucas Paquetá, que é um jogador criado pelo Flamengo, atualmente joga pelo West Ham, ele foi consultado pela diretoria do time inglês sobre as situações do Pedro do Flamengo e também do Yuri Alberto, da equipe do Corinthians. Mas nada passou de um interesse na consulta ao Lucas Paquetá. Não existe nenhuma negociação em curso, não existe nenhuma proposta oficial apresentada, não existe nenhum valor apresentado à equipe do Flamengo. Vale lembrar que o West Ham, na temporada passada, chegou a consultar a situação do atleta do Flamengo, mas nesse momento ainda é um interesse interno, que surgiu exatamente depois da conversa do Lucas Paquetá com um influenciador. E aí essa notícia veio à tona. Mas nesse momento, o Pedro vai permanecer no Flamengo, Pedro ficando na equipe do Mengão para a temporada de 2024, buscando a conquista dessa Copa Libertadores da América. Vamos falar um pouquinho sobre o adversário, Milionários da Colômbia, porque é um time que poupou a sua equipe no jogo passado, jogou no dia 30 contra a equipe do Fortaleza da Colômbia. Naquela ocasião venceu por 2-1, mas não mandou a campo os seus principais jogadores. São dois atletas que não estão à disposição do técnico Alberto Gamero, tanto o zagueiro central Andrés Linhares, tanto o lateral esquerdo, o Banguero. Eles são titulares absolutos da equipe que enfrenta o Flamengo hoje na primeira rodada da Copa Libertadores da América e não estão à disposição do treinador da equipe do Milionários. Inclusive, o Milionários ele viveu dentro dos últimos 2 meses, né, fevereiro e março, uma seca de vitórias. Teve um total de 8 partidas disputadas e metade delas foi com derrota, foram 4 derrotas. E as derrotas exatamente no dia 24 de fevereiro até o dia 10 de março. Perdeu para o Patriotas, para o Once Caldas, para o La Equidad e também para o Jaguares. Depois empatou 2 vezes contra o Envigado e contra o Deportivo Cali e nos 2 últimos jogos conseguiu vencer. Então uma equipe que no recorte dos últimos 8 jogos tem 4 derrotas, 2 empates e 2 vitórias. Mas nas 2 últimas partidas conseguiu sair com resultado positivo, conseguiu sair com a vitória. Então o Milionários vem com 2 vitórias consecutivas para enfrentar a equipe do Flamengo e todo o cuidado é necessário, até porque estamos falando de um jogo que acontece na altitude de Bogotá. Não é uma das maiores altitudes da Copa Libertadores da América, mas sempre tem um efeito dentro do jogo. A gente vai falar daqui a pouco sobre como a comissão técnica assimila toda essa questão envolvendo a altitude de Bogotá. Mas o Flamengo ele vem numa sequência muito positiva, sem sofrer gols. De maneira oficial, ou seja, sem contar os 2 amistosos que o Flamengo fez, né, lá nos Estados Unidos contra o Philadelphia Union e depois contra o Orlando City, o Mengão ainda não sofreu gols nessa temporada de 2024. O último gol sofrido de maneira oficial pelo Flamengo foi contra o São Paulo, no ano passado, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Isso foi no dia 6 de dezembro. Já estamos hoje no dia 2 de abril. Então, uma longa sequência que o Flamengo não sofre gols de maneira oficial sob o comando do técnico Tite. Mengão vem numa grande sequência, né? Passou pelo Audax, depois teve também de maneira oficial os compromissos contra o Sampaio Corrêa, contra o Vasco e contra o Botafogo. De maneira mais recente, venceu o Volta Redonda sem sofrer gols, venceu o Bangu sem sofrer gols, a mesma coisa com o Boa Vista, com o Fluminense, na Taça Guanabara e com o Madureira. Nas 2 partidas da semifinal, o Flamengo também não sofreu gols para o Fluminense e no jogo primário da final do Campeonato Carioca também passou sem sofrer gols. Então, meus amigos, é o objetivo defesa sem nenhum gol sofrido. Dentro de um jogo de Copa Libertadores da América, se você não sofre gol, já é um passo dado para buscar a vitória e buscar um bom resultado. Vamos ouvir o que o Kleber Xavier e o Matheus Bach falam em relação a esse sistema defensivo e como o Flamengo chega
para essa estreia na Copa Libertadores da América? A gente sempre faz antes dos jogos, os 2 últimos dias, no caso aqui o último dia, o trabalho estratégico de bola parada ofensiva e defensiva, de movimentos ofensivos e defensivos, e já serve também para sentir. Aqui a bola é mais rápida, né? A velocidade muda, então os jogadores puderam sentir, mas não mudamos nada em relação a isso. Mantivemos a atenção, a estratégia, pensando no que o adversário tem de potencial, de qualidade, e o que a gente pode explorar nesse sentido também. Uma mania que eu tenho já faz alguns anos de chegar para os goleiros antes de iniciar o jogo e falar, né? Como eu saldo cada um dos jogadores de uma maneira, os goleiros pedindo para que a gente não tome gol, concentração máxima, né? É o trabalho deles que leva a isso, é o trabalho do nosso time como um todo, defendendo desde da linha ofensiva até embaixo, né? Organizado, como a gente quer sempre fazer, e acaba a gente não tomando gol. Então vamos para um jogo de estreia de Libertadores também com esse pensamento de 0 gols e procurar fazer 1, 2, né, se for possível. É muito bom ver que uma ideia que a gente construiu desde o final do ano passado. A gente passou a fora da temporada, durante as férias, estudando, se preparando muito para ver o que a gente ia fazer. Não diferente, mas essas ideias novas que a gente ia trazer, emprestar para a equipe. E a gente conseguiu montar uma coisa bem legal, ideias claras para os atletas compraram as ideias. E isso aqui é o reflexo de tudo esse trabalho que a gente teve, tanto nas férias quanto na pré-temporada, que a gente bateu bastante, e na sequência de jogos a gente vai fazendo ajuste, é extremamente gratificante para nós. Agressividade, pressão alta, intensidade sempre, é a nossa maneira de jogar. A gente tentar sufocar o adversário, quando está com a bola, procurar valorizar a posse, valorizar quando a gente tem ela, para não também só ficar correndo atrás e sempre em busca do gol. E quem também fala a sua expectativa para essa estreia na Copa Libertadores é o zagueiro campeão da Libertadores 2022 com a equipe do Flamengo, Léo Pereira. Naquela ocasião, inclusive, o Léo já era titular da equipe do Flamengo e fez a dupla de zaga com o Davi Luiz, que vai ser exatamente a dupla de zaga que vai entrar em campo hoje com a equipe do Mengão. Você lembra, torcedor, naquela final contra o Atlético Paranaense, no Estádio Monumental de Guayaquil, a dupla de zaga do Mengão sob o comando do Dorival Júnior foi exatamente Léo Pereira e Davi Luiz. Nosso camisa 4 analisa e projeta esse duelo contra a equipe do Milionários. Bom, como você frisou bem, são 12 jogos sem sofrer gols, e pra gente é muito gratificante, não só para a parte defensiva, mas para a parte ofensiva também, e todo o elenco, consolidação cada vez mais ainda de um trabalho que vem sendo muito bem executado por todos nós, pelo staff, pela comissão. Então a gente tem que seguir nessa pegada, nesses treinamentos que a gente vem fazendo e aprimorar cada vez mais a nossa parte defensiva para que a gente possa seguir mais jogos ainda sem sofrer gols. Na mesma linha de pensamento, eu acho que o pensamento de todos aqui é ganhar e não sofrer gols, e o ataque vem ajudando muito nesse quesito, então todos nós estamos alinhados e vamos buscar ainda mais vitórias sem gols. Existe toda uma atmosfera também por parte do torcedor, porque em todas as finais únicas de Copa Libertadores da América, ou seja, desde 2019, sempre que a final foi disputada num estádio que tem o nome de Monumental, o Flamengo venceu a Copa Libertadores. Foi assim em 2019, no Monumental de Lima, estádio universitário. Foi assim em 2022, no Monumental de Guayaquil, estádio do Barcelona, no Equador. E nesse ano, a final será em Buenos Aires. O estádio ainda não está anunciado, mas provavelmente será no Monumental Mais, o Monumental de Núñez, estádio do River Plate. E o torcedor do Flamengo já se apega também nos nomes que o Flamengo conquistou, né? Nomes de estádio que o Flamengo conquistou a Copa Libertadores dentro das finais únicas. Todos eles tinham o nome de Monumental. E tem um detalhe, 2020 foi no Maracanã, 2021 foi no Centenário, 2023, ano passado, foi no Maracanã. Então, sempre que a final foi decidida no Estádio Monumental, seja o de Lima, seja o de Guayaquil e seja esse ano lá na Argentina, o Flamengo chegou e definiu. E aí, torcedor, tá esperançoso pro tetracampeonato da Copa Libertadores da América? Tem um detalhe, né? Porque existe uma disputa interessante entre Flamengo, Grêmio, Palmeiras e São Paulo. São 4 equipes dentro dessa Copa Libertadores que travam essa disputa para se tornar o primeiro tetracampeão da Libertadores no Brasil. As equipes que mais venceram a Libertadores aqui no nosso país são exatamente aquelas que têm 3 conquistas, né? E aqui, as que estão com chance, né, estão disputando a Libertadores nessa temporada, são exatamente essas 4 que eu citei.
Se alguma delas conseguir vencer, será o primeiro tetracampeão brasileiro da Copa Libertadores da América. Em busca da hegemonia, em busca do tetracampeonato, o Flamengo entra em campo hoje para a sua estreia na Copa Libertadores. Eu quero te ouvir, torcedor. Você gosta dessa escalação do Davi Luiz e não do Léo Ortiz ao lado do Léo Pereira? Coloque aqui seu comentário, coloque aqui a sua opinião. Qual vai ser o placar do jogo de hoje? Quem será o artilheiro do Mengão dentro da partida de hoje? Coloque aqui também, eu quero te ouvir. Você nos ajuda a fazer o canal da Litoral News. E não se esqueça, é claro, nos ajuda demais o seu like, botãozinho aqui com o dedinho apontado para cima, você clica nele e deixa o seu joinha. E além disso, botãozinho inscrever, se você clica nele, estará inscrito no canal. E aí tem um sininho do lado, você clica nele e ativa a opção em todas, para ser notificado sempre que postarmos um vídeo ou então iniciarmos a transmissão ao vivo dos jogos do Flamengo e de todos os clubes pelo Brasil e pelo mundo. Logo mais temos um encontro marcado, Flamengo e Milionários ao vivo, aqui no canal da Litoral News. Valeu, galera!